Olá, alunos! Vamos resolver um problema que envolve a transferência de calor, combinando a condução do calor com a convecção. Então, imagina que temos uma parede que separa dois meios. A temperatura da parte externa ou a parte interna da parede é 400 graus Celsius. Fixa essa temperatura e talvez nós devêssemos relembrar que essa temperatura aqui ela tá fixa aqui nessa parede aqui, essa temperatura. E essa temperatura aquecida ela protege esse meio associado a esse meio associado a esse ambiente aqui, de um outro meio onde nós temos um escoamento, e esse escoamento ele está sendo indicado aqui por essas setas que indicam um fluido escoando em contato com essa superfície da parede. E o fato é que esse fluido aqui está a 35 graus Celsius. Então observem que nós temos uma superfície aqui a 400 graus Celsius, e essa superfície aquecida em relação a esse meio, e o calor vai sair desse lado da parede e vai para o outro lado. Então observem que essa setinha verde ela indica a direção do fluxo de calor. Então a nossa intenção é determinar a temperatura da parede que está exposta a esse escoamento a 35 graus. Então, se nós olharmos essa parede e imaginarmos que ela é uma parede que, de certa forma, está isolando esse ambiente aqui desse ambiente aqui, porque a condutividade térmica é baixa. Então, essa temperatura de 400 graus, que é uma temperatura elevada, né, quando ela é exposta, ainda que através dessa parede, a um outro meio que está uma temperatura mais baixa, nós vamos ter a transferência de calor dessa superfície para essa superfície aqui, e dessa superfície aqui para o fluido. Observa que essa temperatura de 35 graus é a temperatura desse fluido que está escoando desse lado da parede. Quanto maior a velocidade desse fluido, maior o coeficiente de transferência de calor e, portanto, mais essa temperatura se aproxima dessa. Então, quando nós vamos num problema como esse, nós vamos tratar o problema da transferência de calor a partir de duas equações. Uma equação que governa o calor que sai dessa superfície aqui e vem para essa, que é condução, e depois a transferência de calor por convecção, que vai me representar a troca de calor entre essa superfície aqui e o meio ambiente. É claro que, como nós estamos falando em regime permanente, todo o calor que atravessa essa superfície aqui e chega aqui, ele vai para o ambiente. Então, se nós pensarmos que o calor de condução ele será igual ao calor de convecção, e nós pensarmos que o calor de condução vai ser a condutividade térmica vezes a área, vezes a superfície que está a 400, vezes a superfície que está exposta ao fluido, dividido pela espessura da parede. Então, esse calor por condução
ele vai ser igual ao calor por convecção. Observa que o calor por convecção, ele está associado a um coeficiente de transferência de calor, e esse coeficiente de transferência de calor depende da velocidade do fluido. É claro que essas duas áreas aqui, elas podem ser cortadas, e observe que se nós quisermos determinar essa temperatura T2, ó, basta que nós isolemos essas temperaturas T2, porque nós conhecemos a condutividade térmica, que vale 0,1 watt por metro por grau Celsius, conhecemos a espessura da parede, que vale 25 milímetros, conhecemos essa temperatura que é 400, conhecemos o coeficiente de transferência de calor, que é 500, e conhecemos a temperatura do fluido, que é 35. Observa que quanto maior o coeficiente de transferência de calor, mais essa temperatura T2 aqui, ó, se aproxima de T infinito. Então, se o coeficiente de transferência de calor é baixo, essa temperatura T2 se aproxima de T1. Se o coeficiente de transferência de calor é alto, a temperatura T2 se aproxima de T infinito. Então, se nós botarmos aí as variáveis... Tá. Só continuar. Então, se nós lembrarmos que a condutividade térmica é 0,1, essa condutividade térmica multiplicada pela temperatura 400 menos a temperatura T2, que é a nossa incógnita, dividido pela espessura da parede, que é 25 milímetros. Então, estou passando isso para metro. Então, esta condução, é claro que ela vai ser exatamente igual à convecção, que é o coeficiente 500. Sua mão tá pegando aqui embaixo. Espera aí que, me desculpa, aqui ó, o 500 vezes o T2 menos o 35. Ok, podia ter feito isso. Então agora eu vou isolar esse T2, ó, Entendeu? e vou obter uma temperatura de 37,9 graus Celsius. Observa que essa temperatura aqui, ó, é bem próxima dos 35 graus. Por quê? Porque esse coeficiente de transferência de calor é alto. Se nós reduzirmos esse coeficiente de transferência de calor, para que esse termo do lado direito continue igual ao termo do lado esquerdo, né, essa temperatura aqui, ela tem que aumentar em relação à temperatura do ambiente. É isso, um probleminha de transferência de calor simples, mas que envolve condução e convecção. Muito obrigado. 500, Tá. isso que a gente... Não, você tá pegando...